tal, e agora? Né? Então, escatologia de reportagem é isso. Pega toda notícia e já vai querer aplicar e fala, não, isso aí dá uma paranoia. Né? Muita gente fica em paranoia. Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, criança, aí surgiu os códigos de barra, os produtos. Década de 80. Uma loucura na igreja. Pessoal, meu Deus, é a marca da besta. É a marca da besta. Você viu, está marcando aí agora para passar, passa só com esses códigos. Tinha um autor, um pastor holandês, aliás, não era holandês, não. Wimal. Ele fundador das duas revistas Notícias de Israel e Chamada da Meia-Noite. Esse pessoal, a sede deles é no Rio Grande do Sul, mas o Wimal era estrangeiro. Então, ele escrevia muito sobre Apocalipse, o fim do mundo e tal, e ele lançou um livro na época, 84, 85, chamado Controle Total. Aí tinha lá uma pessoa com código de barra na testa. Aí o pessoal interpretando os códigos de barra era a marca da besta. Quando, nos anos 90, surge a União Europeia e falou-se na criação da moeda do euro em toda a Europa, aí o pessoal já falou, agora o euro é o Império Romano que está voltando, é a União Europeia, e agora o anticristo vai surgir, já está unificando os países. E foi escatologia de reportagem. Quando teve os Estados Unidos invadiu o Iraque, né? Saddam Hussein, aí quase todos os líderes mundial viravam candidato a anticristo, candidato a besta. Saddam Hussein já foi candidato a anticristo, vai Ayatollah Khomeini do Irã, quase todo papa era um anticristo. Esse papa aí é um anticristo agora. Quase todo papa. Quase todo presidente dos Estados Unidos surgia, eles falavam que era anticristo. Reagan, somar as letras dele dá 6, você viu? Esse camarada aí é um anticristo mesmo. Bill Clinton, Barack Obama, todos eram candidatos a anticristo. Isso é escatologia de reportagem. Quer dizer, tudo quanto é notícia que sai, eu já quero aplicar. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque tem sinais que já ocorrem há muito, muito tempo, né? Mas é claro que haverá alguns que serão bem específicos. Haverá alguns que serão bem específicos. Mas você não pode sair que ele já ir apontando fulano é isso, fulano é aquilo, sem saber. Ele faz um paralelo. Ele faz um paralelo. Por quê? Porque tem algumas coisas que realmente já se cumpriram. Exemplo, você lê... Existem 3 textos na Bíblia que são quase bem parecidos. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Esses 3 capítulos da Bíblia, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 13, Marcos capítulo 13 e Lucas 21, a hora que você vai ler eles, são muito semelhantes. Todos eles vão falar lá que Jesus estava andando com os discípulos perto do templo, e os discípulos mostram o templo que estava lá em questão, era o templo que Herodes tinha embelezado, Zorobabel construiu e depois Herodes embelezou. Alguns historiadores dizem que esse templo ficou maior e até mais bonito que o de Salomão. E aí os discípulos falam, mestre, mostrando a grandiosidade da construção, vê como que é bonito. Aí Jesus fala assim, vocês estão admirados com essa construção? Eu vou dizer, de verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia de Mateus 24, essa já se cumpriu mesmo. Quando que ela se cumpriu? 40 anos depois, no ano 70, o general Tito, enviado por seu pai, o imperador Vespasiano de Roma, ele invade Jerusalém, primeiro ele cercou Jerusalém,
Os judeus estavam no conflito com o Império Romano fazia 4 anos, e aí ele falou, acaba com esse conflito. E aí ele chega, cerca Jerusalém, dá uma fome terrível lá, que ninguém entrava nem saía. E a hora que ele invadiu, ele sabia da fama do templo. Então ele falou, cuidado com o templo, não estraga o templo. Ele disse que lá tem ouro, diz que lá tem muita coisa valiosa. Então toma cuidado. O Flávio Josefo fala que quando os soldados entraram, só que eles não respeitaram o templo, eles entraram, onde só entrava sacerdote. Se um sacerdote entrou, foi soldado pagão lá dentro. E o José fala que o soldado fazia assim com a espada no ar, porque eles tinham ouvido falar que os judeus adoravam um Deus invisível, não tinha imagem, não tinha escultura. Eles fazem isso. E um soldado deles mataram quem estava lá no templo, o sangue descia a escada abaixo, eles mataram o sacerdote, mataram todo mundo que estava lá dentro. E na cidade também, morreu quase 1 milhão de judeus. E aí, um soldado desavisado pega uma lança, uma flecha, não me lembro, um chama, em chama, e ela atingiu a cortina do templo, e o templo pegou fogo. Pegou fogo o templo. Aí os soldados, e agora, diz que tem ouro aqui. Então, na busca, na gana, querendo achar ouro, cada um queria achar ouro e guardar um pouco para si, eles tiraram pedra sobre pedra procurando o ouro. Aí cumpriu a profecia de Jesus. Então, essa profecia realmente se cumpriu. Ela não vai cumprir para frente, ela já cumpriu. Mas existem outras que vão cumprir, que não se cumpriram. Outras, algumas estão se cumprindo no decorrer da história, como falsos cristos, falsos profetas. E vem, durante muito tempo vem ocorrendo isso. Existe hoje, já existiu e vai continuar existindo até a volta de Jesus. Falsos cristos, falsos profetas. Guerras e rumores de guerra. Já existiu, está existindo, também vai existir até a volta de Jesus. Né? Pestes. Já houve pestes terríveis na história. Teve a peste negra na Idade Média, matou milhões de pessoas. A gripe espanhola, em 1918, matou 2 milhões de pessoas, 3. E agora a gente viu, nós todos assistimos de camarote, né, uma pandemia mundial, né, que matou menos que essas duas, é verdade, mas que gerou pânico, parou literalmente o mundo inteiro, foi a Covid-19. Né? Então, Mateus e Marcos usam a expressão pestes, haverá peste. Mas só Lucas usa uma expressão interessante, epidemias. Ele usa a palavra epidemia. E haverá epidemias em vários lugares. No caso, a Covid virou uma pandemia, né, porque ela se tornou global. Então, são sinais que vêm se cumprindo, estão aparecendo. Quando surgiu o vírus Ebola, nos anos 90, na África, foi um terror. Filmes foram escritos, né? Foram lançados, epidemia. Tá, então existe isso aí. O correto seria ficar no paralelismo. Tem coisas que já se cumpriu e tem outros que vão se cumprir. Não ficar no que acredita que tudo já se cumpriu, nem que tudo é para frente. E aí a gente entra em algumas linhas de pensamento de escatologia. Por quê? Porque os protestantes evangélicos, ou os evangélicos, não pensam igual sobre escatologia. Não pensam igual. As igrejas históricas ou reformadas algumas delas, muitas delas são amilenistas. É claro que também existe alguns são aqui dentro,
pós-milenista. E tem até pré-milenista também. Mas é minoria nessas igrejas históricas reformadas. A maioria é amilenista e alguns pós-milenistas. Poucos são pré-milenistas nas igrejas históricas reformadas. Já as igrejas pentecostais, e aí eu incluo também as neopentecostais, na sua maioria, são pré-milenistas. Uma diferença. Além de ser pré-milenistas, elas também são dispensacionalistas. Mas o que é o dispensacionalista? Dispensacionalismo é uma linha escatológica. Alguém já explicou isso para vocês? Dispensacionalista. Você já ouviu falar dessa palavra? Pois é. Aqui a maioria da Assembleia de Deus. É, né? Quem não é assembleano? Todo mundo é assembleano. Só ela. Mas já foi. Então, é do mesmo terreno. A Assembleia de Deus, ela é dispensacionalista. Mas o que é dispensacionalista? É o seguinte, quase na época de Lutero, surgiu um padre que lançou uma ideia de dispensações, mas bem limitado. Eu esqueci o nome dele, era italiano. Mas no século XIX, mais precisamente lá por volta de 1830, surgiu um pastor chamado John Darby, J. Darby. Ele sistematizou o ensino dispensacionalista. O ensino até que já havia antes dele, claro. Pessoas falavam em dispensações, mas foi ele que sistematizou, doutrinou a coisa. E quem propagandeou, tornou conhecido esse ensino, foi esse homem aqui, que lançou uma Bíblia de Estudos, nota de rodapé, Scofield. Alguém tem Bíblia de Scofield? Ninguém que tem? É a segunda Bíblia de estudo que eu comprei. A primeira que eu comprei foi Bíblia Vida Nova. Tinha poucas Bíblias de estudo, né? A Vida Nova, hoje, ela é a Bíblia Shed, é a mesma coisa. Só que ela é a mesma. Pode olhar, os notas de rodapé é a mesma. Ela era grandona. Aí o que aconteceu? Aí eles lançaram a Shed, que é a mesma, os mesmos estudos, só que em um formato menor. Ele divulgou. Mas quando surgiu, aí por que dispensacionalista? Porque eles ensinam a história da salvação foi dividida em 7 dispensações. Aqui, eles não começaram com pentecostais, interessante. Esse pessoal aqui, eles eram históricos reformados. Eles eram anglicanos, alguns eram da igreja de Plymouth, a igreja dos irmãos. Mas ela, depois, no século XX, entra no pentecostalismo com força. Aqui no Brasil, na Assembleia de Deus brasileira, quem divulgou, quem ensinou primeiro foi que ensinou dispensacionalismo, assim, com mais ênfase, foi o pastor Nils Lawrence Olson, que no Brasil a gente chamava ele, portuguesava o nome dele, Lourenço Olson. Ele lançou um discão, LP na época, e um livro. O livro dele é muito conhecido, a CPAD edita ele até hoje.
O plano divino através dos séculos. E além do livro e do disco, tinha um mapa, o famoso mapa, que muita gente tem. Vocês nunca viram o mapa das dispensações? Você abre assim, está lá, criação até o Apocalipse, todo desenhadinho, mostrando dispensação. Então era isso que eles ensinavam. E como que eram essas dispensações? Como que eram essas dispensações? Então eles ensinavam primeiro que a primeira dispensação foi isso mesmo, a inocência. Lá no Éden. A segunda dispensação, consciência. E depois da queda. A terceira dispensação. Não, é 7. Governo humano. Esse governo humano já lá na época de Noé, do dilúvio, depois do dilúvio. Gênesis 9 a 11. E aí, o Abraão vai entrar aqui na quarta dispensação. Abraão e os patriarcas. A dispensação patriarcal. Os patriarcas. Não, aí já é alianças. Hã? Adão tem essa dispensação? Como? Adão está aqui, né? Ele está aqui antes da queda e aqui depois da queda. Depois do pecado. A quinta dispensação é a lei. Né? Entra o Moisés na história. A sexta é a graça. E a última é a do reino. Na volta de Jesus. Então, 7 dispensações. Então, esse é o que o dispensacionalismo ensina. Por isso, não, dispensacionalismo. Porque eles ensinam que tem 7. A história de salvação foi dividida em 7 dispensações. Em cada dispensação, Deus tratava de uma forma com o homem. Isso é o ensino dispensacionalista. Todos os evangélicos ensinam isso? Não. Não. 3? Não, é 7. A dispensação com as alianças. As alianças. As alianças edêmica, adâmica. Como é que nós conhecemos? Graça, lei, né? Aí é menos aliança. As alianças. Esse aqui é dispensações. Então, aí no Brasil foi divulgado, mas tinha esse mapinha, ele mostra certinho, né? O livro também, plano divino através dos séculos. Isso aí foi muito forte na Assembleia de Deus. Então, eles são pré-milenistas, aqui são amilenistas, pós-milenista, pré-milenista. Aqui está, ou seja, pega 3 grandes eventos escatológicos e divide a escatologia. 3 grandes eventos escatológicos. Apesar que tem vários eventos escatológicos. Mas tem alguns que são muito famosos, né? Um evento famoso escatológico é esse aqui. O outro evento famoso escatológico é grande tribulação. E outro milênio. Então, quando estamos falando de milenistas, está relacionado a milênio. Então, pós-milenista, quer dizer, que crê que a volta do Senhor Jesus é após o milênio. Eles são muito utópicos. Eles acreditam que com a evangelização do mundo, o mundo vai ficar melhor.
vai sendo transformado. E aí Jesus vem depois. Pós-milenista. Jesus vem depois. Com o trabalho da igreja, já vai implantando um milênio de paz, no sentido, através da evangelização, o mundo vai sendo transformado. Pós-milenista. E foi muito forte o pós-milenismo. Hoje ele é mais fraco, mas ele já foi muito forte na história da igreja. Pré-milenista é o contrário. Ele crê que Jesus veio antes do milênio. Amilenista não significa que eles não creem em milênio. Eles não creem em milênio literal, de 1000 anos, de um reino aqui governando, um reino judaico governando o mundo inteiro. Eles creem no milênio realizado. Eles creem que o reino de Deus, espiritualmente, já iniciou com Jesus na primeira vinda, e que ali, depois até os dias de hoje, a ação de Satanás foi, a prisão dele, citam lá a passagem que Jesus fala do mais valente e do valente, então foi de uma certa forma limitada, no sentido dele enganar as nações. Por isso que a gente consegue pregar, muitas pessoas se converterem. Que é o amilenista ensina. O reino espiritual, não é um reino político, físico, mas um reino espiritual que já iniciou desde a primeira vinda de Jesus. É o amilenista. Quem ensina assim? Os presbiterianos. A igreja presbiteriana é amilenista. Hernandes Dias Lopes é amilenista. Augusto de Condemos, amilenista. São milenistas. Calvinista, na doutrina da salvação calvinista. E você não acredita a grande tribulação, Jesus vai vir, nós cremos que Jesus vai ter o arrebatamento, mas nós vamos ser, o arrebatamento ali antes da grande tribulação, né? Primeiro nós estamos falando aqui, né? Nessa parte aqui que estava relacionado. Agora, a hora que chega esses dois eventos, aí a coisa divide mais. Aí que vai entrar. Porque não se pensa diferente só em relação ao milênio, mas também em relação a arrebatamento e grande tribulação. A Assembleia de Deus está dentro de uma linha aqui que ensina que também o pré-tribulacionismo. Então, a hora que chega aqui nesses dois eventos, aí o negócio pega mais. Porque a hora que chega aqui, nos é ensinado que a vinda de Jesus está dividida em duas fases. Sendo a primeira fase o arrebatamento, e a segunda fase uma vinda de Jesus após a grande tribulação. Mas que a vinda de Jesus, o arrebatamento, é antes da tribulação. Por isso que é pré-milenista, é antes. Isso aqui, né? Mas e os outros pessoal? É diferente. Em primeiro lugar, eles não creem que a vinda do Senhor será em duas fases, mas uma só. E aí entra, além dos presbiterianos e muitas pessoas, entram os adventistas também. Eles também estão dessa forma. Estão entre a milenista e pré-milenista histórico, mas não pré-milenista dispensacionalista. Então, eles creem numa vinda só de Jesus. Tem um pastor adventista chamado Ivan Saraiva. Acho que é Ivan Saraiva. Ele lançou um livro, eles divulgaram ele no Brasil inteiro, no canal Novo Tempo, para todo lado aí. Porque o pré-milenista gerou muitos livros. Os crentes, no início, não entendiam tanto isso aqui. Os crentes, há 100 anos atrás, eles pensavam assim, venha Jesus, venha o Senhor Jesus. Tinha época que o pessoal pensava em tribulação nas igrejas. Não, tem que estar preparado.
né? Principalmente naquela época da Guerra Fria, do comunismo, né? De repente, vem aí, cabo o governo, cabo com tudo, a gente é perseguido. Era isso que há 40 e poucos anos atrás se falava nas igrejas. Mas aí, o pré-tribulacionismo foi ficando forte. Nos Estados Unidos, surgiu um autor chamado Hal Lindsey, em 1970, ele lança um livro chamado Agonia do Planeta Terra. Vendeu milhões. E aqui no Brasil, e nos Estados Unidos também, no mundo inteiro, um outro autor surge, muito famoso, mas que ele não começou escrevendo sobre escatologia, não. Tim LaHaye escreve, mas pronuncia Tim LaHaye. O Tim LaHaye, ele é muito famoso, morreu tem poucos anos, 7 anos. Ele começou escrevendo sobre psicologia conjugal, pastoral. Ele era um psicólogo cristão. Então, ele escreveu um livro que ajudou muitos casais em vida conjugal, no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, chamado O Ato Conjugal. É famosíssimo esse livro. Alguém, nunca ninguém ouviu falar? O Ato Conjugal. Você encontra aí da editora Betânia, ou editora Vida. Famoso, é um livro muito bom para casais. Depois ele escreveu O Ato Conjugal após os 40, a mulher dele escreveu Mulher Controlada pelo Espírito. Então, eles escreviam mais nessa área. Depois ele passou a escrever mais na área de psicologia cristã. Então, ele lançou um livro famosíssimo, que se você não leu, você já ouviu falar, que é o livro Temperamentos Transformados. Alguém, pelo menos, já ouviu falar desse livro? Então, ele fala sobre os temperamentos tal, do ser humano. E aí, é um livro muito bom. Depois ele escreveu Por que Agimos Como Agimos, dando uma sequência a esse livro. Ele escrevia nessa área. Até que ele, então, nos anos 90, se lança na área de escatologia. E ele escreve um livro que explodiu no mundo inteiro, virou filme, virou série, Deixados para Trás. Agora vocês estão sabendo quem que é o Tim LaHaye. Mas custou, hein? Ele escreveu na área de família, vocês nunca tinham ouvido falar, e esses livros dele são famosos na área de família. Ele escreveu na área de temperamentos, vocês também não tinham lido, então leiam. E aí depois ele escreveu na área escatológica. Só que a hora que ele foi para a área escatológica, ele escreveu mais na área ficcional. Que Os Deixados para Trás é um livro de ficção. Ele cria um personagem, né? Cria vários personagens, aliás, nos filmes da série. Foram vários livros. Mas aí ele lançou um livro em 97, 98. Eu comprei, eu tenho um livro. Estamos vendo nos últimos dias, aí não era ficção, não. Aí ele tentava interpretar as profecias, só que deu umas mancadas muito grandes. Nem tudo é perfeição. Ele deu umas mancadas muito grandes. Assim. Ele pegou, na época, o Bush pai tinha atacado a guerra do Kuwait, bombardeado o Iraque. Depois veio o Bill Clinton. E antes do filho dele assumir a presidência, o Bush filho, e invadir o Iraque, o povo não sabia como é que era lá dentro do Iraque. E ele falou, olha, o pessoal já fotografou, Saddam Hussein está reerguendo novamente a cidade da Babilônia, porque o Iraque é localizado onde antigamente era a Babilônia mesmo, a Síria, a Babilônia, que os países da Bíblia, era lá, onde é o Iraque, do rio Tigre e Eufrates. Ele falou, olha, ele está reerguendo a Babilônia. Realmente, ele praticamente chamou de anticristo. Em 2003, o Bush filho invadiu o Iraque, mataram Saddam Hussein, não acharam Babilônia nenhuma lá que estava reerguendo. Tudo furado. Deu uma mancada grande. Nem tudo é perfeição. Então tem hora que o pessoal nada na maionese também. Mas ele escreveu muita coisa. Mas ele ajudou a popularizar o pré-milenismo e dispensacionalismo, né? Falando sobre o Napoleão Falcão, pregava no Brasil inteiro, ele é vivo ainda, veio no Brasil e no Uberlândia a última vez, tem uns 2 anos.
Ah, tá. O Napoleão Falcão, eu assim que converti, foi apresentado um LP dele, e logo eu vi ele pregar pessoalmente, que ele veio aqui em Uberlândia várias vezes, no auge que ele pregava, grande pregador, pentecostal, e ele pregava muito escatologia. Ele falava, a primeira vinda do Senhor é para a igreja. A segunda vinda de Jesus é com a igreja. Ele falava assim. Mas é isso que ele está ensinando. E aqui vai ter uma grande tribulação. E aí ele falava da grande tribulação. Que eles ensinam o seguinte, que Jesus vem, arrebata a igreja em secreto. Arrebatamento secreto. Já ouviu falar? Arrebatamento secreto. Ninguém vê. Só a igreja. E aí aqui na terra, 7 anos de perrengue. E o negócio pega aqui. E a igreja vai para cima, participa do tribunal de Cristo, recebe os galardões, um julgamento que só tem julgamento de galardão, não de salvação. Isso segundo o ensino pré-milenista dispensacionalista. E depois participa das bodas do Cordeiro. Ao final de 7 anos, ela volta com Jesus, termina o reinado do anticristo, estabelece o milênio. E as outras, eles ensinam assim? Não. Primeiro que eles ensinam que não tem 2 fases da vinda de Jesus, tem uma só. E a igreja passa pela tribulação. Isso aí, em muitos lugares, se você falar, o povo fala até que é heresia. Porque acostumou tanto a ouvir só de uma forma. Eu lembro quando eu fiz o curso da ETAD, 4 anos de curso, eu não fui apresentado a nenhuma dessas escolas. A gente estudava só uma, como se não existisse outra. Mas isso não é bom. Porque o dia que eu fui apresentado foi um choque para mim. Você aprendeu só o que eles direcionavam? A ETAD, que nós somos, e não apresentava as outras, só falava assim, bem de leve. Tem umas igrejas aí que ensinam que a igreja vai passar pela tribulação. Acho que temos aí que ensinam que a igreja vai passar pela tribulação. Mas isso é errado, não tem nada disso não. Porque Jesus, o que aqui Paulo fala aqui, ó, somos salvos da ira, e a ira é a tribulação. Não deixava raciocinar. Então aqui ensina. Então, o adventista, o pastor, agora voltando ao pastor adventista, ele lançou um livro que era Não haverá deixados, não há deixados para trás. E ele argumenta lá. Né? Então, você tem vídeos do Hernandes Dias Lopes que ele fala, a igreja vai passar pela tribulação. Seremos salvos na tribulação, não da tribulação. Hã? Uma vez eu só coloquei o vídeo do Hernandes no meu Facebook, não fiz comentário nenhum, só coloquei só para o pessoal ver, eu quase apanhei de uns irmãozinhos. Vai ver aí, falei, irmão, só pus o vídeo aqui, nem fiz comentário nenhum, não. Hã? Você não pode colocar. Agora, hoje, o dispensacionalista está tendo uma alteração. Já tem um chamado dispensacionalismo progressista. Tem um clássico, que é esse aí que eu ensinei para vocês, desse jeito aqui. E tem uma linha hoje chamada dispensacionalista progressista, que já está se afastando de muita coisa que foi ensinada. Porque hoje, dentro da própria Assembleia de Deus, teólogos pentecostais já reconhecem que houve ensinos que ficaram errados. Eu não estou falando das outras igrejas, não. Qual que ficou errado? Primeiro, que não haverá salvação na grande tribulação. Que ensinava esse absurdo. Segundo, que não tinha. Mas isso foi o primeiro. Depois ensinou que tinha, mas que era pelo seu próprio sangue. Irmão, hoje nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus. Mas se você ficar na grande tribulação, você terá que ser salvo pelo seu próprio sangue. Vocês nunca ouviram falar isso? Eu aprendi isso aí, agora... Isso aqui está errado. Isso está erradíssimo. Isso é uma heresia. Por que é heresia?
Porque não existe salvação se não for pelo sangue de Jesus. Não, na grande tribulação vai ter salvação. Mas Jesus não vai estar presente na terra. Aí é outra mancada aqui dentro. Então, Que hoje está com... Mas é esse que está errado. Vai ter salvação. Ninguém vai ser salvo pelo seu próprio sangue. E o Espírito Santo não vai sair da terra, igual ensinaram. Não. Por que não vai? Porque o Espírito Santo é Deus, é onipresente. A menos que o Espírito Santo não é Deus, mas ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nunca leram o Salmo 139? Senhor, onde eu for, o Senhor vai estar. Se eu for para o abismo, o Senhor está lá. Vai ter salvação, o Espírito Santo não sai. Hã? Não, o selo é aqui no coração. E a igreja vai ter igreja na grande tribulação também. Mas e Apocalipse 13:7? Quem que é aquele pessoal lá? A cabeça está combatendo. Olha Apocalipse 13:7, leia. Né? Eu posso confundir minha mente. Não acredito que eu estou falando. Leia na sua Bíblia aí, na sua. Apocalipse 13:7. E foi permitido fazer guerra ao santo e Deus lhe poder sobre toda vida, língua e nação. Mas o santo que subiu tudo? Quem que? Esses aí não era para ser santo, né? Que eles nem foi digno de subir, por que é santo? A besta combaterá os santos. O Espírito Santo não sai da terra, não existe salvação sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus falou que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode ser salvo sem ter o convencimento do Espírito Santo. Como a gente vai, então, Capítulo 13, versículo 7, Apocalipse. Aí quem não tiver abençoado essa maldita, essa marca da besta, vai ter um resistência. Não, vai ser um sofrimento muito grande, vai ter muita morte. Então vai ser fácil. Não, vai ser difícil. A grande tribulação é grande tribulação. Jesus falou, nunca houve antes, nem haverá depois. Vai ser uma grande tribulação. Mas vai ter salvação. Isso aí já está acontecendo hoje, já. De uma certa forma, isso aí já começou a acontecer nos nossos dias. Já tá. Porque o Apocalipse não pode ser interpretado muito texto de forma literal. Ali tem muita coisa que é simbólica. Aí lê Apocalipse 9, vê os escorpiões subindo, e já fica imaginando os bichão lá. Não. É simbólico, espiritual. Que vão tocar a alma, não o corpo. E as pessoas desejarão a morte. Há 30 anos atrás, vocês ouviram falar de depressão? Não, no máximo a pessoa falava que estava triste, estava angustiada. Nós estamos vendo um surto global de depressão. Doenças. Virou uma pandemia. Síndrome do pânico, ataque de ansiedade, TDAH, depressão. E vai coisa aí, vai mais. Doenças mentais. Mas isso é início, ainda não é, o negócio vai ficar muito pior para frente. Nós estamos vendo uma coisa intensificar, na verdade. E o selo do Cordeiro, está lá em Efésios 1:3, vai tocar quem tem um selo, inclusive vai estar lá, o selo.
não vai ser tocado quem tem um selo. Que selo é esse, né? É o que a Efésios Paulo fala, né? Vós já estáis selados para o dia da redenção. O selo do Espírito, no ato do novo nascimento. Um capacete da salvação para guardar a mente. Por isso que ele fala, olha, eu oro para que o Senhor guarde a vossa mente em Cristo Jesus, para não ser atacado. Então, é ensinado aqui que é uma vinda só de Jesus. A igreja passa pela tribulação e no final ele vem e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. E todo olho verá. Então tem coisas que é meio complicado. Por exemplo, arrebatamento. A Bíblia fala em arrebatamento, e tem lugar que nem ensina arrebatamento. Por exemplo, a igreja católica ensina escatologia e não ensina arrebatamento. Eles não creem em arrebatamento. O arrebatamento é bíblico? É. Quem falou sobre ele? Paulo falou, Jesus falou. Só os dois também. Onde Paulo falou? Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 19. Vamos ler? Deixa a Bíblia falar. Não é a gente interpretar, não. Deixa a Bíblia falar por si. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 19. Dizendo, pois isso, pela palavra do Senhor, e nós que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com uma marido, com voz de arcanjo contra a vida de Deus. E os que morreram antes de Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados e também escolhidos a encontrar com o Senhor dos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Pronto, isso é arrebatamento. O que mais que ele fala sobre arrebatamento? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Tanto pré como pós pega aí que é a confusão. 15, 51 e 52. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso... Não, foi só até aí. Nesses dois textos, o apóstolo Paulo, em algum lugar, ele fala sobre arrebatamento, não fala? Esse texto, claramente, esses dois textos estão falando do arrebatamento, da transformação. Mas, em algum momento, tanto em Tessalonicenses como em Coríntios, ele falou se esse arrebatamento é antes, durante ou depois da tribulação? Não fala. Não fala. Quem mais falou sobre arrebatamento? Jesus. Onde? Mateus, capítulo 24. Pode ser que seja que a gente sempre aprendeu que era antes. Né? Vamos deixar. Nesse curso que eu vou fazer, já é duas vezes que a gente vê o professor entrar nessa área, que pode ser que aconteça de ser bom, digamos, agora eu sei entender esse negócio, pode ser que seja, que nós aprendemos errado. Vamos ver Mateus. Vamos, Mateus. Eu só citei Bíblia até agora, né? Eu vou continuar citando Bíblia. Mateus 24, versículo 29 a 31. Bíblia, deixa só a Bíblia falar. Agora quem está falando? Jesus. O próprio Jesus está falando agora. Mateus 24, 29 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e as potentes do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com vídeo de clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Isso aí é arrebatamento ou não é? Está enviando os anjos correndo. Tem gente que ataca isso aí. Tem pré-milenista que ataca e fala, não, esse escolhido aí é Israel. Não tem lugar nenhum
Em Mateus 24, é uma nação muito pequena, né? Aí não tem lógica ser Israel. Esses escolhidos em momento nenhum. Ele está falando com um grupo da igreja, que é os discípulos de Jesus, não a nação de Israel, que pelo contrário tinha rejeitado ele, né? João capítulo 1, versículo 12, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto recebeu Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele está falando de escolhido, é o arrebatamento. É o arrebatamento. A verdade é o seguinte, a tribulação está mais que profetizada na Bíblia. A Bíblia fala também de um período e o arrebatamento também. Depois Jesus vai falar do arrebatamento quando ele fala: dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, dois estarão. Aí ele fala. Mas também, novamente, não fala e não situa os períodos. Entendeu? Porque todos eles aqui vão argumentar com Bíblia. Com Bíblia. Com argumentação. O mais importante é saber o seguinte: que não pensamos iguais sobre a vinda de Jesus. Isso aqui, quem pensa diferente, não é herege por causa disso aqui, não. Heresia só quando confronta a doutrina fundamental da fé, que é: eu não creio que a salvação é pela fé e pela graça em Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz. Eu não creio que Deus subsiste eternamente em três pessoas, Santíssima Trindade. Aí é heresia. Mas isso aqui não. O importante é o seguinte: se Jesus vai vir antes, durante ou depois, o que todos nós concordamos é que Jesus vai vir. Hebreus 9, 28. Ele apareceu a primeira vez e aparecerá uma segunda vez. Ele vem. Ele falou: eu estou indo preparar e volto. Eu vou. Vai ser antes, durante, e está preparado. Porque a hora que chamar, o seu nome tem que estar lá. Né? Isso é o mais importante. Então, tem gente que fala: não é qual que é mais certa? Todas elas argumentam com a Bíblia. Aí, o que Paulo ensina quando há esse tipo de conflito? Empresta uma Bíblia aí. O que Paulo fala para a gente pensar quando há muita opinião, tanta divergência, assim, mas não de coisas fundamentais? Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, ele aconselha, a partir do versículo 1. Romanos capítulo 14. Ele está falando sobre divergências de pensamento. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que... Senhor. Quer dar um aviso? Tá. Porque um crê que se de tudo pode comer. O outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Olha o versículo 5. Como faz diferença entre dia e dia? Quer dizer, os que guardam sábado, os que não guardam. Mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja... Aí ele fala o seguinte: o importante é que cada um esteja inteiramente seguro no seu próximo ânimo, naquilo que você crê, para você. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, como para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Né? Bem, pode vir, irmão. Dá uma vez. Obrigado. Senhor. Mas eu, pessoalmente, eu achei tudo bem falar diretamente com as irmãs, todos os tempos das irmãs que a gente fala, para das salas. A sala estava liberada para nós no dia 2. E a sede, a direção pediu a sala para fazer para um evento deles, né? Então, como estava acontecendo esse evento deles,
nós íamos ficar ou na sala 2 ou na sala 3 para poder fazer, né? O pessoal todo. E a gente achou tudo bem conversar, né, com a gente, para olhar a quinta-feira e fazer um trabalho excepcional da sala 1. E fica falando do WhatsApp, dando notícias do WhatsApp para as irmãs, e ele é desrespeitoso. As irmãs estão se esforçando, a senhora Lúcia, colocando uma posição assim de empenho, né? A irmã Edmira, algumas irmãs estão assim, já se posicionaram. Nós vamos ter assim, conjunto das irmãs carregando a apresentação, para que vocês estão pessoalmente aqui, avisar as irmãs, mas seja conosco. Recife, né? Agora, na próxima comida, né? Amém? É melhor, não é? Na nossa, vocês, Trabalho. E hoje eu um pouquinho, né? Sentar. Começar a escapar um pouquinho. Eu quero falar para elas que eu fiquei sabendo já. Inclusive, era no dia 2, é o dia a Sara que vai ser ocupada pelo médico pastores. Aí, quando ela me falou, eu falei, olha, eu já provei que esse filho. Ela falou, não, a Sara não disse, você for pensar. Fica mais ou menos esse ano. Aconteceu essa mudança. Isso, foi a minha situação. Nós evocamos muito agradecimento. Que vem participar da confraternização com vocês. Amém? E parabéns pela festividade. Fala do pastor Paulo que eu vou lá na restaurante. Amém. Uma sala que é ótima. Querendo tirar minha esposa do dia dessa guerra. Pode ser, irmãos. Amém. Amém. Os irmãos estão online, a gente teve que interromper um pouquinho, que os irmãos vieram falar aqui sobre a confraternização agora, no fim do ano, vai ser dia 5, seria dia 2, passou para o dia 5, ok? Por isso teve uma interrupçãozinha, que só para os irmãos estar sabendo, que estão online. Bom, então aí é isso, o conselho do apóstolo Paulo. Jesus vem, o importante é estar preparados, porque a verdade é o seguinte, Jesus um dia vai vir, mas para os que estão indo, o Senhor está levando, para esses Jesus já veio. Para eles Jesus já veio. Para quem estiver vivo na época, no dia. Uma coisa eu sei, durante você passar por isso. Hã? Esse que já está lá, vai ser passado primeiro. Esses vão ser. Esses vão ser transformados, né? Como diz aí, 1 Coríntios 15. Tá. A gente vê escatologia na Bíblia desde o Antigo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento tem escatologia. Principalmente através dos livros dos profetas. Através dos livros dos profetas, a gente vai ver bastante escatologia lá. Aí, quando Jesus veio, primeira vez, houve uma dificuldade na interpretação dessas profecias. Por quê? Quando você lê o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Miqueias, Zacarias, Ageu, você vai ver muitas profecias lá, falando do Messias, sobre Jesus. Mas ali, tanto eles falam da primeira vinda de Jesus, como eles falam da segunda. Para quem viveu na época de Jesus, isso era muito confuso. Eles não sabiam que ia ter uma primeira e uma segunda vinda de Jesus. Eles pensavam numa vinda só do Messias. Não sabiam. Então, por isso, muita gente teve dificuldade em aceitar Jesus da forma que ele veio. Tiveram dificuldade. Porque eles imaginavam Jesus vindo para reinar. Um Jesus vindo para governar. Eles liam lá
os profetas. Só que eles não viam que tinha textos também nos profetas e em outros livros da Bíblia que falava de um Messias sofredor. E eles passavam em cima disso aí. Exemplo, Salmo 22. É um salmo messiânico. Você já viu como começa o Salmo 22, no versículo 1? Deus meu, por que me desamparaste? Davi profetizou 1000 anos antes de Jesus, 1000 anos antes de Jesus, as palavras que Jesus ia falar na cruz. Mas ninguém viu isso. O Messias sofrendo. Porque Jesus falou isso na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Cumpria o Salmo 22, versículo 1. É também chamado Salmo da Cruz, por causa disso. Eles não viam Isaías capítulo 53. Porque foi subindo e não vimos beleza e formosura que o desejássemos. Era desprezado, homem de dores e trabalhos. Né? E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele está falando do Messias, mas o Messias sofredor, não o Messias que reina politicamente. Jesus veio, ensinava, tinha hora que os discípulos entendiam, tinha hora que eles não entendiam. Os fariseus, os escribas falavam, não, primeiro, como que o Messias vem de Nazaré? Não está escrito que o Messias tem que vir de Belém? Quer dizer, eles conheciam a Bíblia. Conhecia a Bíblia, mas ao mesmo tempo não via toda ela, ele passava por cima. Porque Jesus viveu em Nazaré, mas não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém. E Deus usou até o homem mais poderoso da época, que era o imperador César, para fazer um censo e obrigar todo mundo a ir se registrar na cidade natal, onde nasceu. E José vai com a mulher grávida, fazer uma viagem penosa para Belém, para se registrar ali, fazer o censo, cumprir o censo do imperador, que não sabia que estava fazendo isso para que Jesus nascesse em Belém. E cumprisse o quê? Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E eles sabiam disso, os teólogos de Jesus. E tu, Belém, Efrata, de maneira nenhuma és a menor entre as cidades de Israel, porque de ti sairá o regente das nações. Quando os magos vieram adorar, em Mateus capítulo 2, Jesus, eles não eram crentes, não. Eles eram sábios de outras religiões, de outros, talvez um da Índia, um da China, não sei. Magos lá do Oriente. E pelas astronomias viram alguma coisa que estava diferente em Israel e vieram. E aí um fala uma coisa daqui para eles, outro fala, lá nos judeus fala que tinha um negócio, uma estrela. Sabe o que é a estrela? É Balaão, lá no capítulo 24 de Números, que fala o cetro, na hora que ele foi amaldiçoar Israel e Deus não permitiu, e ele abençoou, falou, o cetro não se arredará de Judá, porque ela surgirá ali a luz lá, uma estrela para as nações, né? Então algumas coisas eles sabiam. E eles chegam lá em Herodes e falam, cadê o Messias? Cadê o rei dos judeus que nós adorávamos? O Herodes, que era secado com poder, chegou a matar filho dele por medo de tomar o poder dele. Ele assassinou até filhos dele. Um homem sanguinário, violento. Que negócio de rei dos judeus é esse? Não, aí a gente escutou que os judeus... Aí ele chamou os teólogos. Vem cá. Onde que vai nascer o Messias? Mas falou, ó, pela Bíblia, Antigo Testamento, vai ser em Belém. Miqueias 5:2. E aí ele faz o quê? A maior genocídio, né, da época. Ele ordena a execução de todas as crianças de 2 anos para baixo, que não sabia a idade de Jesus, e manda matar. E ao mesmo tempo cumpria outra profecia messiânica de Jeremias 31, que diz, em Ramá se ouviu um choro, se ouviu um grito, as mães chorando por seus filhos. Só que antes de matarem Jesus, o anjo chega para José e fala, pega a mulher e o menino e ó,
vai para o Egito, que Herodes vai matar o menino. Eles saem. E cumpria o quê? Profecia de Oséias, capítulo 14, versículo 1. Do Egito chamei meu filho. Porque depois, na hora que Herodes morre, o anjo fala, volta para Israel, porque eu queria matar o menino, já morreu. E aí cumpria Oséias 14, 1. Do Egito chamei meu filho. Mas ignoraram tudo isso. Pensaram num Messias. Eles pensavam num Jesus como um Davi. Um guerreiro, um rei poderoso que enfrentava os filisteus, enfrentava os amorreus, ganhava a guerra. Falou, vai vir um Jesus Davi que vai nos salvar dos romanos. Jesus ficou 3 anos pregando. Quando ele entrou em Jerusalém, ele falou, é agora. Entrou no jumentinho, é agora. Entrou na capital. Aí joga ramo, bendita Hosana o que vem em nome do Senhor. Mas não era aquela hora. Jesus morreu. E quando ele ressuscita, os discípulos que estavam do lado dele faz a seguinte pergunta para ele em Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus ressuscitado já, está para ascender ao céu. Os discípulos que andou com ele 3 anos e meio. Senhor, será nesse tempo agora que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Depois de 3 anos e meio andando com Jesus. Ele morrer na cruz, ressuscitar. Mas eles lembravam do quê? Dessas profecias. Eles não entendiam que tinha que ter uma primeira e uma segunda. Então eles falam, olha, é agora que o Senhor vai restaurar? O Senhor já vai vir implantar o seu reino aqui? Aí Jesus fala para eles o que o pessoal não cumpre até hoje, né? Não compete a vocês, que refere para ele e para nós hoje, saber os tempos, saber as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em vez de vocês ficar quebrando cabeça aí, montando esqueminha para a volta de Jesus, Jesus vai ser assim, depois vai ser assim, vai ser assim. Não compete a vocês isso. Saber os tempos. Mas vão para Jerusalém, recebam a virtude do Espírito Santo e vão ser testemunhas. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. É isso que vocês têm que ver. O pessoal não fez nada disso, né? Durante 2000 anos de história do cristianismo, o pessoal vem quebrando a cabeça, querendo saber quando que Jesus volta. Igrejas foram fundadas com isso. Em 1840, mais ou menos, surgiu um pregador chamado Guilherme Miller, nos Estados Unidos, que ele gostava muito de ler Daniel e Ezequiel. Lia Ezequiel, lia Daniel, lia Ezequiel, lia Daniel. Ele descobriu que em Ezequiel tinha 1.200 manhãs. E lá em Daniel tinha as famosas 70 semanas de Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. E ele começou a fazer conta. Desde a restauração do templo até o Messias ser ungido, Daniel 9, 24 a 27 fala isso. 7 anos, depois mais 7 anos. Aí começou a contar. Restauração do templo no ano 445 a.C. Cada ano significando 7 anos. Ele foi fazendo conta. Aqui deu 49 anos, tempo que o templo demorou para ser reerguido. Então, Messias, entre o ano 26 a 30 depois de Cristo. Aí ele foi calculando. Chegou, ele falou, achei, eureka. Gente, Jesus vai voltar em 1840. Aí você fala, não, mas quem é que vai dar ouvido para isso? Quem é que vai dar? 100.000 pessoas se reuniam em torno dele. 100.000 pessoas. A população da cidade de Araguari inteira. Em volta dele. O povo vendia propriedade. Jesus está voltando mesmo. Que eu vou ficar com essa casa aqui, que eu vou ficar com essa charrete. Eu vou vender, que Jesus está voltando. 100.000. Aparecendo há 30 anos atrás. Parecia quando eu era adolescente, quando eu era jovem na igreja. O pessoal falava, não, para de estudar, menino. E que estudar o quê, rapaz? Jesus está voltando, vamos brigar. Aí muita gente parou e tal, né? Mas eu não quis seguir essa linha, não. Eu continuei estudando. Depois, os que
depois os que parou, falou, eu arrependi. Em 1843, o que aconteceu? Jesus não veio. Aí o Guilherme Miller, peraí, chula, eu devo ter errado alguma coisa aqui. Vou calcular de novo. Calcula daqui, calcula dali. Gente, eu errei. Por um ano. É o ano que vem. 1844. E o povo esperou. 1844 chegou. Jesus não veio. Aí ele foi sincero nessa hora. Ele falou, gente, olha, eu vou ser sincero para vocês, eu acho que eu calculei algo que não era para calcular. Eu acho que a vinda de Jesus certamente não pode marcar data. Né? Então eu desisto. Aí ele desistiu. Foi sair do movimento, mais um casalzinho lá. Falou o quê? Perder 100 mil pessoas? Não. Aí eles assumem o movimento, ela se diz profetiza e fala, não, é o seguinte, em 1844, gente, pode ficar aqui todo mundo, gente. Em 1844, Jesus não veio aqui na Terra, mas ele veio no santuário celestial e fez no céu a purificação do santuário celestial. Você sabe quem que é essa mulher? O nome dela é Ellen White. E sabe quem que é esse grupo? Os Adventistas do Sétimo Dia. Isso está na doutrina adventista até hoje. Você pode pegar o livro, a Bíblia dos Adventistas, a segunda Bíblia deles, né? Tem a Bíblia e tem a segunda Bíblia deles, que é o Grande Conflito da Ellen White, o livro grosso, assim, o Grande Conflito. Está lá. Eles ensinam isso até hoje. Eu gravei um vídeo, tem uns 6 meses, ensinando sobre os adventistas. E ela falou que tinha saído da e ela pegou 7 anos para ela compreender realmente a verdade está lá. Ellen White. Eu acho que eu não sei se tem TH ou se é só T para o final. Para Ellen White aparecer. Elas não foram os únicos. No mesmo século XIX, surge também Charles Taze Russell. Esse homem ele era da igreja presbiteriana, mas eu sou da igreja presbiteriana, que lá ensinava muito sobre o inferno e tinha medo do inferno. Aí ele foi para a igreja adventista, que estava começando. Aí de lá ele resolve criar o próprio movimento dele, em 1879, chamado Sociedade Torre de Vigia, mas popularmente eles são conhecidos como as Testemunhas de Jeová. E aí ele inventa de querer profetizar também em volta de Jesus. E aí ele fala, olha, em 1914 vai vir a nova ordem, que eles falam assim, nova ordem. Né? Vem a nova ordem e com a volta de Cristo, eles ensinam a volta de Cristo, do jeito deles, claro. E vai começar um milênio na Terra, a nova ordem. Eles falam muito em milênio, Testemunho de Jeová. 1914. Irmão, o homem que fez uma profecia infeliz, coitado. Mas essa foi infeliz mesmo. Porque em 1914, em vez de começar um milênio na Terra, um reino de paz, estourou, foi a Primeira Guerra Mundial. Durou 4 anos, foi um banho de sangue, morreu 20 milhões de pessoas em várias nações. Deu tudo errado. Tudo errado a profecia dele. E vários outros foram surgindo. No século XX surgiu vários que profetizaram, que calcularam.
É Charles, né? CH, é Charles Taze, T-Z-E, Russell, R-U-2-S-E-L. Charles Taze Russell. Foi. Dentro da nossa própria igreja já teve uns que deu umas mancadas já. Dentro da nossa própria igreja já teve gente que deu mancada já. Não falando assim exatamente com essas palavras, é claro que elas são boas. Mas dando a entender, né? Então, por exemplo, em 86, 87, eu ouvi muitas vezes de casa de Takayama, na Rádio Marumbi, falando, olha, irmãos, uma geração na Bíblia é 40 anos. Israel voltou a ser nação em 1948. Jesus falou que não vai passar essa geração. Então, 40 mais 48 é 88. Então, fica preparado, porque de repente, então ele não falava assim com todas as letras, mas insinuava, né? Indiretamente. Quem sabe, né? 1988 está chegando. Ficava assim na insinuação. 1988 chegou, não aconteceu nada. Né? O ano 2000 foi outra paranoia. O pessoal já jogava 7 anos antes da tribulação, 1993. Não aconteceu nada. No ano 2000 também, nada. 2000 aconteceu. Mas nada disso, né? Então, eu vi um pregador aqui, no Bernardes, não tem muito tempo não. Né? Ele falou, olha, ele voltou a falar de Israel de novo. Não foi o Takayama mais não, foi outro. Israel voltou a ser nação em 48, aí ele já falou, uma geração na Bíblia agora não é 40 mais, é 80 anos. Porque Salmo 90 fala que a duração do homem é 70 anos, mas para os robustos durar 80, então é 80. Então, se é 80, isso na cabeça dele. 80 mais 48, ó, irmão, 2028, sei não, falou isso aqui. Talvez Napoleão falou que a primeira coisa aconteceu em 38. 48. 48. Ele falou, inclusive, que ele é de 48 também. Então, que a geração essa geração não ia passar, então você pode esperar que aí mais dentro de 3 anos, né? Jesus vai voltar. Pois é. Por que todos eles deram errado e assim como essa também vai dar? Porque Jesus falou, olha, acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho unicamente meu Pai. A agenda de Deus, só Deus sabe.